Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num documento muito antigo e misterioso. Pensa num verdadeiro manual de instruções para as primeiras comunidades cristãs. Pois é! Imagina só, um guia prático, um passo a passo, escrito na mesma época que os evangelhos, antes mesmo de partes do Novo Testamento ficarem prontas. O que um documento desses poderia nos revelar sobre como era a vida, a fé e a organização dos primeiros seguidores de Cristo? Esse documento existe e o nome dele é Didaquê. Em grego, a palavra significa o ensino ou a instrução. E o mais legal é que ele não é um texto de teologia super complicado, é na verdade um manual bem prático, quase um catecismo para o dia a dia daquelas comunidades que estavam só começando. E a trajetória desse texto é coisa de filme. Ele foi super importante nos primeiros séculos, todo mundo citava, os grandes pensadores da igreja usavam, e aí, de repente, ele some, desaparece. Por mais de 1000 anos foi dado como perdido. Até que em 1873 ele foi redescoberto, e essa redescoberta abriu uma janela única para o cristianismo do primeiro século. Achar a Didaqué foi de verdade, como encontrar uma cápsula do tempo. De repente, foi possível ver como a fé era vivida na prática, do cotidiano daquelas pessoas. O título completo era algo como Instrução do Senhor para as Nações através dos 12 Apóstolos. E mesmo sendo um texto anônimo, ele carregava um peso, uma autoridade da era dos apóstolos, sabe? Funcionava como um guia essencial para manter as novas comunidades unidas. É que antes de 1873, a gente só conhecia Didaqué de ouvir falar. Eram só citações em outros escritos. Então, encontrar o manuscrito completo foi, uau, uma verdadeira revolução. De uma hora para outra, os historiadores tinham em mãos um relato direto, sem filtros, de uma igreja que ainda estava se formando. Isso nos leva direto para a primeira parte do manual, o caminho da vida. É como se fosse uma bússola moral mesmo, bem direta. A ética aqui é apresentada de forma muito clara, uma escolha entre dois caminhos. E a estrutura é incrivelmente direta, preto no branco. De um lado, o caminho da vida, que já começa com o principal, amar a Deus e ao próximo. Do outro, o caminho da morte, com uma lista de tudo que se devia evitar. Não tem meio termo, é um código moral muito bem definido. E no meio disso tem os conselhos de uma sabedoria prática impressionante, como este, que a sua esmola fique suando nas suas mãos até que você saiba para quem a está dando. Olha que sacada! Não é só sobre dar, mas sobre dar com discernimento, com sabedoria. Mostra uma mentalidade bem pé no chão daquela comunidade. O manual também toca em pontos que são debatidos até hoje. A Didaqué traz o que muitos estudiosos veem como a primeira condenação explícita ao aborto na literatura cristã. E mais, ela tem um forte senso de justiça social, a obrigação de cuidar de quem precisa e a ideia radical de que os bens deveriam ser compartilhados. Bom, saindo da moral e indo para a prática, vamos dar uma olhada nos rituais. A Didaqué serve como um modelo para a gente entender como era o culto naquela época. E ela mostra que desde muito cedo as cerimônias já tinham uma estrutura. As instruções para o batismo, por exemplo, são surpreendentemente detalhadas. Tinha um processo. Primeiro, a pessoa era instruída, depois vinha um período de jejum como preparação e só então acontecia o batismo. A preferência era usar água viva, ou seja, água corrente de um rio. Mas já tinha uma flexibilidade. Se não desse, derramar água na cabeça 3 vezes era uma alternativa válida. E o mais impressionante é a continuidade. Quando a gente compara as regras da Didaqué com práticas de hoje, como no rito católico, as semelhanças são chocantes. A preparação, a fórmula trinitária, os métodos, tudo isso mostra uma ligação direta através de quase 2000 anos de história. Da mesma forma, a Eucaristia, ou partir do pão, não era um encontro informal. Já existiam orações específicas de agradecimento, e o manual deixa bem claro que a participação era só para quem já tinha sido batizado. Ok, isso nos leva à organização da igreja. Quem mandava? Quem ensinava? A Didaqué nos dá um retrato fascinante de uma igreja em transição, estabelecendo as bases para a estrutura que viria depois. A gente consegue ver 2 tipos de liderança convivendo. Por um lado, tinha os apóstolos e profetas itinerantes, que viajavam ensinando. Por outro, já estava surgindo uma liderança local e estável. Os bispos e diáconos eleitos pela própria comunidade para cuidar das coisas ali, de forma permanente. Mas como saber se um profeta que chegava na cidade era de verdade ou um charlatão?
O manual dava testes muito práticos. Se o profeta ficasse tempo demais, se pedisse dinheiro ou se não vivesse de acordo com o que pregava, era sinal de alerta. A comunidade era ensinada a ter discernimento. E essa citação aqui é fundamental. A Didaqué diz para a comunidade honrar seus bispos e diáconos locais da mesma forma que honravam os profetas viajantes. Isso mostra uma clara transferência de autoridade, consolidando a liderança numa estrutura local. É a base do que viria a ser a hierarquia da igreja. E para a gente fechar, qual é o eco que a Didaqué deixa? Ela é muito mais que uma curiosidade histórica. Ela funciona como uma ponte para os dias de hoje, conectando a gente diretamente às raízes da fé. Resumindo, a Didaqué quebra aquela ideia de que a igreja primitiva era um movimento sem forma ou regras. Muito pelo contrário, ela nos mostra uma comunidade com uma identidade moral forte, com práticas litúrgicas definidas e com uma estrutura de liderança que já estava se solidificando. No fim das contas, a Didaqué é quase uma prova documental de que os pilares da vida cristã, a ética, os rituais, a estrutura, não são invenções de séculos depois. As raízes deles estão lá, no primeiro século, na geração que aprendeu direto com os apóstolos. Isso deixa a gente com uma reflexão. Saber que esse projeto para a vida cristã já existia há quase 2000 anos, de um jeito tão claro e estruturado, como isso impacta a nossa compreensão da fé e da prática religiosa hoje em dia? É uma pergunta que ecoa através dos séculos.